Sholem a todos os povos e nações. Vamos iniciar a primeira metade da semana do mês Rushai, né? Que será um tempo, 2 tempos, 3 tempos. E metade de um tempo. Né? No meio da semana, né? Que é a quarta-feira, né? No meio da semana, né? Vamos dar continuidade ao trabalho, né? Às tarefas do Messias. Antigamente, né? O Messias só poderia abrir as Escrituras, né? No Shorim, no sábado, né? A lei, ela permitia assim por causa da escravidão, né? O homem não tem tempo para nada, né? Foi determinado para o homem trabalhar e trabalhar e trabalhar e enriquecer os mais ricos, né? Cada vez o homem se torna cada vez escravo, né? Mas agora é o tempo da liberdade e está raiando sobre toda a terra. Aí eu costumo dizer, né? Que a terra, ela nos dá o que nós precisamos. Muitas vezes a terra, ela nos oferece elementos, plantas que nós não semeamos, mas ela nos dá. Por isso que é importante você não lançar veneno na terra. É muito importante, né? E é importante você ver o que você tira da sua terra e o que você não tira. Entende? Porque tem sementes que eu não semei e a terra me dá. São coisas nativas da terra. E quando você pulveriza veneno na sua terra, você acaba com tudo. Você não pode comer nada. Você pode comer o que você planta. E eu como muito mais do que eu não planto, do que eu planto. Porque a terra, ela sabe da nossa necessidade. Mas os homens escravizaram a terra. Mais e mais. Eles empregam a mais-valia nas suas vidas. Né? Os cientistas, eles só querem produção. Modificaram a genética dos animais, a genética dos bichos, né? De tudo. De todos os animais que você pensar. Eles modificaram a genética para que eles dêem mais produção, para que eles se enriqueçam mais rápido. É a ganância extrema do homem. E quem procura viver uma vida mais simples, uma vida conectado à subsistência, da sua sobrevivência que a terra te dá, essas pessoas estão sendo estritamente perseguidas e rejeitadas por esse universo de ganância. Mas eu e o Russo admiro muito as pessoas, né, que têm essa maneira de pensar e que guardam em si as raízes indígenas, as raízes dos originários dessa terra. Eu sou um originário da terra, eu sou um indígena, eu sou um índio, eu sou um originário. Por isso, essas coisas estão dentro de mim, isso são raízes. Isso são raízes. Isso que vem dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. É a semente que está em nós, que tem essa conexão com a nossa própria terra. Eu digo outra vez, o Yauchuru, o Brasil, de norte, sul, de leste a oeste, ele é dos originários, é dos indígenas. Porque esses sabem respeitar o solo em que colocam a planta dos seus pés. Isso é importante, né? Então, antigamente, o Messias
ele poderia abrir escritura só nos finais de semana, né? E depois, nem nos finais de semana, me foi proibido abrir as escrituras, né? Pelas religiões. Agora, na liberdade que me encontro, eu posso abrir a escritura aonde eu quiser, no lugar que eu quiser. A maneira de explanar a palavra da forma que eu entender que é a necessidade deste mundo, recebendo o meu reino, que está em mim mesmo e deverá estar aonde? Dentro de você. Maiormente, dilatando assim aos meus filhos, às minhas filhas, aqueles que me conhecem, que receberam o nome, o novo nome, né? Que vocês têm toda a liberdade de apregoar a palavra, de fazer os seus trabalhos, as suas tarefas, a maneira que vocês entenderem que é correta, né? Eu só peço que usem as coisas mais naturais possíveis, porque senão perde a conexão do humano com o humano, né? Se você usa somente aplicativo, se eu faço um vídeo aqui, eu encho de aplicativo, cheio de efeito, perde a naturalidade, perde a beleza, perde a conexão humana, né? E nós precisamos ser mais humanos, não é isso? Nós precisamos ser mais humanos, porque senão perdemos a nossa identidade de ser. Aí não há existência mais humana na Terra, né? Aí será um mundo somente mecanizado. E esse mundo mecanizado, ele está perdendo o sentido de ser. Ele vai deixar de existir. Porque trouxe só destruição, né? Trouxe só destruição para a Terra, né? Só destruição. E mais nada. Então, eu penso que os ensinos de Yahushua, ele veio revolucionar esse mundo caótico. E qual é a revolução? Porque agora não só eu somente, não sou eu sozinho, eu tenho outros Yahushua, outras Yahushua, que necessariamente eu distribuí as tarefas. E cada um vai fazendo discípulo, e os discípulos vão fazendo outros discípulos, e nós vamos revolucionar esse mundo. Essa é a verdadeira revolução que o mundo precisa. E não tema a ninguém, não tema o homem mortal, não tema, ninguém colocará a mão em você, ninguém dizimará a sua vida, essa é a minha palavra. Não temas, faça o que é correto, o certo pelo certo e pronto. As pessoas que não querem o certo, que se afastem de ti naturalmente, elas se afastarão de você, correto? Esse é o meu lema, o certo pelo certo, o correto pelo correto e pronto. Se você deve a alguém, você paga. Se você pegou emprestado, você devolve. Não usurpa nada de ninguém, respeita cada pessoa, respeita os limites de cada pessoa, respeita as residências das pessoas, as tendas das pessoas, as cabanas das pessoas, as aldeias das pessoas, a cidade das pessoas, os estados das pessoas, as nações das pessoas, respeita os continentes, e há espaço para todo mundo na Terra. Há espaço para todo, cada um no seu quadrado, cada um nos seus limites, cada um na sua vida, correto? Aí você pode revolucionar esse mundo. Não adianta você tentar revolucionar esse mundo com atitudes perversas. Aí você vai estar acrescentando mais perversidade em cima de perversidade. O que adianta isso? Nós viemos salgar esse mundo. E se o sal não tiver sabor, o que adianta? Se ele for insípido, tudo vai se perder. A carnificina que está nesse mundo, devemos salgar esse mundo para tirar o odor, o mau cheiro que está nesse mundo. Esse mundo está fedendo, as pessoas estão fedendo de perversidade, de esperteza, de deslealdade. E viemos exatamente para arrancar essas práticas midianitas da terra. Essa prática de gigante, dos Néfili, dos filhos dos gigantes,
que se corromperam com as mulheres da terra. E os homens se corromperam com as mulheres com os homens. Esses homens gananciosos, essas mulheres gananciosas, esses perversos e perversas, que não se contentam com nada que tem. Estamos aqui para quê? É para podar isso, para cortar. Para cortar as impropriedades dessa terra. Com Caial, doutor. Caial, doutor. De Yahushua. E com a tesoura de Yahushua. Para podar a perversidade da humanidade. Quem entrará no teu reino, Yahushua? Aquele que tem as mãos limpas e o levim, o coração reto. Os espertos e as espertas ficarão de fora do meu reino, não entrarão no meu recinto. Olha, eu te digo, todos que entraram nos meus recintos indevidamente, as vidas deles foram ceifadas. Por você, não, eu não coloquei minha mão. Eles ultrapassaram os limites colocados por mim. Desrespeitaram a minha tenda. E não permaneceram nessa terra. Correto? É o grande U que está na terra. É o pequeno Yahushua que está na terra. Eu faço esse contraditório. Porque quando eu me julgo muito pequeno, aí que eu mostro a minha força. É o tempo de limpar essa terra. E como você vai limpar, Yahushua? É limpar o seu interior, os seus pensamentos, a maldade, a perversidade que está dentro de ti. É isso? Então, eu quero que os meus emissários, né, os meus discípulos, disseram de apóstolo. Não existe isso de apóstolo, gente. Esse negócio de apóstolo aí, isso aí foi criado. Uma pessoa que não me conheceu vai dizer que é meu apóstolo. Necessariamente não existe isso. As pessoas que deverão falar de mim têm que me conhecer. Necessariamente tem que conhecer o meu caráter, tem que conhecer a mente ezodoquial, a minha justiça. Que são como vai falar de mim? Como que vai ser meu discípulo se não me conhece? Isso é um traidor, é uma traidora que vem após mim sem antes estivesse comigo. É muito simples. Somente os que estiveram comigo devem ter a possibilidade de anunciar a minha Tzadeca, a minha justiça, e a minha Sholem, a minha salvação. E esses foram plantados, gente. Na Escritura você pode ver claramente aqueles que foram implantados, foram colocados para manipular a grande massa humana, para manipular este mundo. Para quê? Para satisfazer os donos desse mundo. Foi colocado. E retiraram aqueles que estiveram comigo, aqueles que me conhecem. É a mesma coisa atualmente. Né? Eu estou aqui, né? Você tirar todos que me conhecem, que tem contato comigo, que ouvem os meus ensinos, fala assim, não, verdadeiramente, esse é o Messias, esse é o Yahushua. Aí você tira esses todos e coloca os laranjas no lugar deles, empresa fantasma que não existe, focatrua, perversidade, mentira. Eles vão criar um outro Yahushua, vão criar uma doutrina deles mesmo, que vai levar tudo à perdição. Aí depois de um certo tempo eu vou e volto, falo assim, está tudo errado, cadê aqueles que eu levantei, que eu escolhi, onde estão? Foram mortos, nós os matamos, eu sei que vocês os mataram, por que vocês fizeram isso? Para implantar o reino da perversidade. Aí que eu digo, raça de víbora, filho de serpente.
Mas outra vez eu digo, eu desfaço os laços do mal. É o que eu estou fazendo agora. Então, é impossível alguém anunciar a mim se não me conhece. Como vai me conhecer? É impossível trabalhar na terra se eu não conhecer de planta. Eu vou dizimar as plantas tudo nativa. Eu vou acabar com tudo. Vou soltar os meus animais no meio das minhas plantas. Vou soltar no meio das plantas nativas. Eu vou jogar veneno nas plantas, vou acabar com tudo. Eu vou passar a máquina em tudo, trator. Eu vou passar a roçadeira em tudo. A enxada em tudo, o facão, a foice. Eu vou destruir tudo aquilo que a terra me dá. É isso que fizeram. Colocaram os impostores. Colocaram os apóstolos para mentir para o povo. Os traidores, as traidoras. É por isso que eu estou aqui, para fazer essa retificação severa no seio da humanidade. Né? São 10 anos, né, de retificação, né? São 10 anos. É um governo de 10 anos que está sobre a terra. Né? Estamos no 9º milênio, 16/2 do ano que vem, 2016, entramos no 10º milênio. Quem está dormindo, o Mihail, ele disse comigo, vão cair dormindo. Exatamente, tem muitos que estão caindo dormindo, que não estão nem vendo o tombo. O bonde está passando, o bonde do grande Yahoo, e as pessoas estão perdendo. A cada palavra, a cada tarefa, a cada serviço que executamos nessa terra, é uma limpeza que fazemos de norte, sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente, doa quem doer. Os incomodados é que se retirem desse mundo, dessa terra, se retirem da minha presença. Tem 10 anos que eu caminho sozinho, bem dizer. Está incomodado? Se retire da minha presença. A terra é grande. Eu não vou sair dos meus estabelecimentos mais. Eu já fiquei em 30 lugares nessa terra. 30 lugares de perturbação. Agora chega. Agora o meu reino não sairá mais desse mundo. O meu reino é para ficar. Porque os homens fizeram do reino a maneira que eles quiseram. Os homens, as mulheres, os meninos, as meninas. As nações, os povos, as cidades, os municípios, as aldeias. As redes internacionais. O mundo cósmico também. Fizeram a maneira deles. Agora não. Agora eu estou deixando aqui o meu DNA nessa terra. É o sim pelo sim, o não pelo não, o certo pelo certo, o correto pelo correto. E quem não gostar disso, que se retire do meu reino. Se retire da minha presença. Eu estou implorando alguém para ficar comigo, perto de mim? Não estou implorando ninguém. Tem que ser duro. Eu sou o mesmo Yahushua da Escritura. Colocaram o nome de um ídolo aí por quê? É um frouxo. É um sistemático. 666. Ou está enquadrado no sistema de destruição. Eu não vim para destruir. Eu vim para salvar o mundo. O mundo pede socorro. Ele pede auxílio. Suspira pela Tzaldokiel, pela justiça. Eu estou aqui para isso, para cumprir a justiça, para cumprir a Tzaldokiel. Ai, Yahushua, mas eu não gosto disso. Você não gosta? Então você vai cair dormindo. Quando você assustar, você não levanta mais, você caiu dormindo. O mundo está acelerado, o tempo tá diminuto. Eu já diminui o tempo pela metade, 1/4, 1/8. Eu só estou diminuindo o tempo, cumprindo a escritura. Chegar-se a mais um tempo que você vai deitar e vai levantar. Não vai ter tempo mais. É a necessidade que temos de diminuir o tempo, de remir o tempo. Necessidade expressa.
que o mundo contempla, o mundo espera isso, os povos esperam, as nações esperam. As nações me esperavam. Muitas lágrimas, muito choro, muitas mortes, muitas guerras, muitas revoluções, clamando a minha chegada, e eu cheguei agora. E você quer me tirar daqui? Do mundo, da terra? Se tem uma multidão internacional, uma multidão cósmica, vibrando com a minha presença, e você está na vibração contrária, o que vai acontecer contigo? Pensa bem. Aí você fala assim, ah, Arrucha, você é uma presa fácil, você só tem um caialdo na tua mão, só um K na sua mão, e um H na sua mão, um I, um A e um O, né? Um Y. Você é muito fraco, dá onde derrotar muito fácil. Você que experimenta a guerrear comigo, a lutar contra mim. Levante seu exército, reúna os seus homens, reúna as suas mulheres, reúna a sua corja de perversa e perversa. Eu tenho um exército cósmico ao meu redor. Eu tenho Maularim de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é inteligência, de tudo quanto é força. Eu tenho os maiores guerreiros de toda a existência que estão comigo. Experimenta, ao menos, alçar os teus olhos contra mim. O meu exército está pronto, de norte, sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente, da Atlântica à Oceania, para derrubar aqueles que se levantam contra o Messias. Tem uma canção que fala assim, né? Nossa saudosa cantora, né? Que está me ouvindo, né? Tem o direito de estar no meu reino, para cantar eternamente. O meu despenteado leão, quem vai me julgar? O meu despenteado leão, está aqui o despenteado leão. A profecia se cumpre, está aqui o despenteado leão, sou eu. Eu sou o leão, o leal, né, de Al-Hudá. O Oriente treme quando eu coloco a planta dos meus pés lá, quando eles ouvem a minha voz. O Egito, né, chamado de Egito, ele estremece, as pirâmides chegam a balançar. A poeira no deserto chega a inundar o Mizraim, o Egito. Só de ouvir daqui a minha voz. As matas, as florestas, os animais gemem quando ouvem a minha voz. As águas balançam, o vento sopra, a chuva cai na terra. O Shomeshel-Hu, o sol, esconde. As estrelas, Cocave e a lua, Lulial, não dá o seu brilho. E você, quer me desafiar? Aprume-se. Conserta-se na minha presença. Os meus Maularim estão tudo com a espada desembanhada na mão. Está tudo com a espada na mão. Você pode contar o número do meu exército? Você não pode contar. Você pode enxergar o meu exército? Você não pode enxergar. Você não pode ver. E eu vim para isso. Até então, a terra, o mundo, estava desordenado. Estava sem forma. A terra estava vazia. Estava amorfa. As doenças matavam. As enfermidades matavam. A mentira matava. Levava à morte milhões e milhões de pessoas. O cientista matava. A medicina matava. Os governos matavam. As escolas, os ensinos, as culturas matavam. As políticas matavam. Agora é diferente. A terra agora tem uma linhagem real. Não uma linhagem que vem da dinastia dos gigantes, dos Néfilim.
dos amalequitas. Nada, isso aí não. Eu vim para isso, para retirar eles desse mundo. É para tirar. É para limpar o mundo. A carne que é depósito de perversidade, que é depósito de maldade, será desarraigada desse mundo. Aí é o julgamento, é o Mispaialhu, aonde todas as hostes da maldade são julgadas e são eliminadas. Porque um corpo pode habitar 3.000 espíritos. 3.000 daqueles que desceram, que caíram e que não têm os meus ensinos. Então, com cada ser, com cada carne que é abatido, eu elimino 3.000 impropriedades espirituais, né? Entre aspas, né? Chamaram de um bocado de nome. Eu digo que são regências, focatrua, impróprias para o ser humano. Então, e eu estou fazendo isso. Eu estou limpando a terra. Dessa maneira. Olha, Russo, mas coitado disso, coitado daquilo, nada. No meu Mispaialhu, ele o quê? Ele triunfa o quê? A bondade, a misericórdia. Mas o que é a bondade e a misericórdia? É limpar. É limpar. É retificar. Ser bom é ser Tzadek, é ser honesto, é ser justo. Vou dizer a palavra assim para você entender. Tzadek. É limpar. As oportunidades são dadas. Eu mesmo sou aquele que sempre tive oportunidades. Mas bem-aventurado, Bielhut é o homem que ele remoe a palavra, que sabe voltar atrás nas suas atitudes, que sabe ouvir. Os loucos, que eu digo, né? Os que se fazem de louco, de surdos, de mudos, de cegos, esses é que são os verdadeiros loucos. Aqueles que se fazem de louco, mas não são loucos coisa nenhuma. Eu sou louco. Eu sou louco, de verdade. Eu sou Yahushua loucão. Me deram um título, Yahushua, o bicho do mato. Eu sou o bicho do mato. Eu sou o bicho do mato. Mas eu não me faço de louco, eu sou louco de verdade. Agora, você que é o louco perverso, você se faz de louco, se faz de surdo, se faz de mudo, se faz de cego, para ter vantagem, perversidade. Os governos fazem assim, o mundo inteiro, as mulheres fazem assim, os homens. Então ensinando essa prática perversa até os meninos e as meninas. Até no ventre da mulher já é ensinada essa prática de perversidade. Então esses que são verdadeiros loucos, os que se fazem de louco, são os espertalhões, as espertalhonas, que estão espalhadas de norte, sul, de leste a oeste, em todos os lugares. O que eles fazem? Eles destroem uma cidade, eles destroem um país, eles destroem as ruas, porque eles são donos de empresas, eles são perversos, os dominadores desse mundo, os governantes desse mundo, é uma máfia, para que as empresas deles depois venham a ganhar com isso, a reconstruir uma cidade, a reconstruir um estado, a reconstruir um município, a reconstruir um país. Que vergonha, que lástima, tudo para ganhar dinheiro. E esse mundo já foi ao caos. Você sabe como é que esse mundo está sobrevivendo? Para que o mercado financeiro, econômico, ele possa girar, eles estão tendo que dar dinheiro para o povo. Porque o mundo acabou. Esse mundo já não existe mais. Esse mundo é uma ilusão. Porque senão não tem quem compra das empresas deles, dos mercados deles. Eles têm que dar dinheiro para o povo, para o mercado econômico e comercial girar.
Eles têm que destruir. Eles têm que chegar e redescrever um lugar, uma cidade. Aí eles vão e provoca ali uma destruição na cidade. Destrói as casas, tudo. Para a máquina do Estado municipal, aldeítico, estatal e federal da União e internacional movimentar o mercado. Aí as indústrias deles, as empresas, as construtoras dele ali pegam as obras e refaz a cidade para girar essa máquina 666, o sistema de quê? Entre aspas, Satã, gente, você não tem que ter medo não, ele é perverso, a primeira coisa que ele sabe fazer é mentir, mais nada, ele só sabe mentir, é perverso ao extremo, ele é perverso ao extremo, ele é opositor a essa verdade que eu te falo, ele é opositor a quem? A mim. E muitos dizem, não, ele é um benefício, mas só que você vai ser despropriado juntamente com ele, porque ele é você. Quem é Satã, Yahushua? É o homem, é a mulher. E pela impropriedade dos pais, dos educadores, né? E de educadores que eu falo, gente, todos aqueles que têm acesso às pessoas menores, eles também se tornam isso. Pelos ensinos que vão receber. Satã para atuar tem que estar num corpo. Mas aqui ó o corpo que recebe, ó, é o meu caiado, a minha vara. Se é carne, é na vara, aqui ó. Vamos ver se tem impropriedade em você. Na minha presença tem que sair. Se aproxima de mim, se tem propriedade, não fica comigo. Luz e Uriel. Luz, Uriel e trevas. Não habita junto. Não tem como. Não tem como. Eu sempre andei. Isso aqui passou nas mãos de todos os meus navios, todos os meus profetas. E desde 2003 está comigo, ó. Tirando a impropriedade do mundo. Então, acabou o mistério, né? Satã, o opositor, é uma pessoa. Ele pode estar um homem, ele pode estar uma mulher de qualquer sexo, qualquer gênero sexual, qualquer libido sexual, qualquer forma de pensamento. Aí você tem que ver. É ele? É ele, é ela, tanto faz. Ele se apropria de um corpo humano para tentar destruir você, para tentar te enganar, para tentar te levar ao caos, aos pó da cinza, para que você não tenha harmonia dentro de você e rejeite essas práticas do seu adversário. Aqui não tem conversa mole, não tem conversa fiada, aqui não tem rodeio não, nós vamos direto ao assunto. Eu falo o que eu sei, o que eu vi, o que eu presenciei e o que me acontece. Os meus ensinos é uma teoria mediante a prática. E a minha prática é uma prática mediante a minha teoria, aos meus conceitos, aos meus ensinos. Eu tenho que viver o que eu falo. Se você estiver comigo pessoalmente, você vai ver eu fazendo tudo isso que eu faço, que eu falo. Tudo que eu falo, tudo que eu mostro aqui eu faço. Né? Então, deu para dar umas pinceladas aqui. Foi um bom começo, né? Mas nós temos que ler.
bastante. Vamos ler. Porque eu tenho que terminar o meu serviço, as minhas tarefas. Eu tenho que terminar a minha agricultura na terra, né? Eu tenho que terminar. E eu vou fazer da maneira que eu quiser. Da maneira que eu entender que é correto. Eu costumo dizer que o meu mundo é estranho, o meu reino é estranho. Ele não é diferente desse, ele é estranho a esse. Porque diferente pode ser somente uma coisinha, né? Diferente. Mas o meu mundo, o meu reino, ele é totalmente estranho a esse. Não tem nada a ver com esse que você está vendo com seus olhos. Nada a ver. Tem nada a ver. Esse mundo é um clone. As pessoas atualmente são clonadas, são clone. Essas pessoas não são as originárias. As pessoas que estão na Terra não são os originais, não são não. São clones, são clones. São clones. São clones, são impropriedade humana. São impropriedades. São impropriedades humanas. São impropriedades. Impropriedades humanas. Aí você se depara com um ser desse na sua frente, você não sabe o que você faz. E pensa bem, você se deparar com esse montão de homem de terno e gravata, que estão espalhados por toda a terra, administrando o mundo. Quantos ali são originários e quantos são clone? Você tem que saber quem é o clone. Você tem que conhecer. Você tem que conhecer de planta, de árvore, de animais, de bicho, de peixe, de formiga, de inseto. Você tem que conhecer até de serpente. Você tem que conhecer. Você tem que observar. Para você descobrir os clones. O que é verdade e o que é mentira. Muita verdade que você entende que é verdade não é verdade, é clone. É um clone da verdade, é uma mentira clonada se colocando como verdade. Assim está o mundo, assim está a humanidade, assim estão os homens, estão as mulheres, estão os meninos, estão as meninas, e estão aquelas crianças que estão no ventre da mãe, já são um clone. Eu venho buscar a essência, eu quero saber o que está dentro de você, o que veio na sua caixa preta, que está toda amarrada, está toda acorrentada, lacrada. Eu vim o que? Desatar os selos. Não fala que eu vim tirar o selo. Eu tenho autoridade de chegar dentro de você e desatar você que está dentro de você. O clone para mim não interessa. Eu quero saber da essência. O que tem dentro da caixa? Eu quero ver. Eu quero abrir, deixa eu ver. Se há algo que veio segundo a minha semente. Deixa eu provar. Não fala que nós temos que provar o que? Os espíritos. Você tem que provar. Você tem que ter discernimento. Como é que se coloca dentro dos seus limites, dentro de suas terras, dentro de sua casa, dentro do seu corpo, uma impropriedade? Não pode? Não pode colocar. Porque lá na frente vai te trazer uma série de impropriedades. Então você tem que tirar as impropriedades. E quando muito você tem que tirar a raiz com tudo. Que se você não tirar a raiz de um problema, ele continua e vai te perturbar o resto da vida. Né? As pessoas me pedem muito conselho de relacionamento, né? Eu te digo, o que está te fazendo bem? O que te deixa em condição de me servir? Permanece contigo. Você tem alegria? O que está te fazendo mal? O que te faz chorar? Chorar eu não digo de lágrima de crocodilo, não, gente.
Eu digo de verdade, de verdade. Não por corpo, por sexo, nada disso. Isso é efêmero. Isso para mim não tem sentido, gente. Isso é efêmero, isso é passageiro. Isso é muito passageiro. Isso aí, as coisas do corpo, mediante sexo, as coisas, né? Isso não existe em propriedade, isso é do ser humano, né? Agora, se você se chora por isso, se lamenta, se essa é a sua porção, você tem que pensar. Isso é supérfluo. É supérfluo. O que é supérfluo? É o que você consegue viver sem. Se você não fizer, você não morre. Se você não fizer sexo, você não morre. Se você fizer, você pode morrer. Quantas vezes você já morreu? Inúmeras. Toda vez que você pratica um orgasmo, um sexo, e não há reprodução da espécie, procriação da espécie, você está morrendo. O que está morrendo? A sua semente? Semente morre. E a semente está onde? Ela está no homem, ela não está na mulher. A mulher, ela passa por um período de procriação, de preparação, uma vez ao mês, aproximadamente. E o homem, ele tem sempre a semente no seu celeiro. E toda vez que ele deposita essa semente, ele morre. Porque a semente, para procriar, ela deverá morrer. Para gerar uma vida. E a mulher morre uma vez ao mês. Mas naturalmente, aquele ciclo reprodutor, ele se desfaz e é eliminado, porque não houve a fecundação da espécie. E o que os perversos, esses malditos homens, cientistas, biólogos, ou que for, tudo ligado às redes governamentais e às grandes empresas privadas de grande tecnologia, pegaram a essência da vida, o sêmen e os óvulos, e fizeram essa clonagem em tudo que você pensa, para grande reprodução, para grandes lucros, grande ganância. Os olhos deles têm ganância, ganância, você vê de longe a ganância. Isso é o mesmo que orgulho, o orgulho é tão grande, a ganância é tão grande, que a pessoa chega a cheirar mal, tem mau cheiro, esses homens, essas mulheres. É o que fizeram com a terra. Fizeram isso, e com isso mataram uma infinidade de elementos necessários à vida. E maiormente o bem supremo, que é a própria vida humana. O humano pequeno igual eu, que tem essa fala originária, esse é desprezado, esse não tem sentido para isso. Isso aqui não é clone, isso é verdade, isso é real. Aí fizeram o gigante. Você já viu o gigante? Olha para ele, você custa a enxergar a cabeça dele. Ele é gigante também no corpo, geneticamente transformado. Geneticamente transformado. Eles vieram para dominar o mundo, mas veio aqui, ó. E a Rússia morreu da onde o rim, Navim, da onde para derrubar o gigante. Eu vim para derrubar quem? O gigante. É somente isso, mais nada. Não há U em Ossuru. Não tem não. Eu vou te mostrar que existe U aqui. Você vem contra mim com arma, com foice, com lança.
com arma, e eu vou contra ti, é meu próprio nome, e a urso, e o rei dos exércitos. E tomba na hora, tem que tombar, o gigante tem que cair, as escrituras são reais, são verdadeiras, não adianta. O império das trevas não pode lutar contra as escrituras, elas são reais, é a potência minha, as minhas duas testemunhas, é a aliança e a renovada aliança, são meus dois, são os meus dois polos. Eu estou embasado naquilo que escrevi. Aqui é a aliança, e aqui é a renovada aliança, a Bíblia da sua, e aqui está na rim. Aqui vem tudo, a lei, a Torá, aqui vem os ensinos, e aqui dentro está o Alcorão, também está aqui o Corão, tudo está comigo, e todos os escritos que estão em toda a terra, que os homens deturparam com nomes de impostores, estão aqui, ó. Eu estou embasado nos escritos, ó meu, que vem antes que esse mundo fosse feito visível, antes que houvesse essa queda, e se tornou essa caoticidade, essa clonagem que existe. E não adianta, o reino de Satã, ele não vai prosperar, ele não vence aqui, ó, essas propriedades reais. O clone nunca vence o nativo, o originário. O originário, o nativo é mais forte. Ele tem semente que nasce para todos os lados. E o que é que os clonados fazem? É destruir o que é origem. Mas eu estou aqui, ó. Aqui estão minhas duas testemunhas, as minhas duas oliveiras, da minha existência e do meu governo eterno. Aqui está as escrituras. E aqui a Bíblia da sua. Porque aqui eu trago tudo comigo, eu trago o Corão, eu trago todos os estudos, os Vedas, os estudos hinduístas, asiáticos, todos os estudos que existem. Trago os estudos lá de todos os ensinos que existem. De todos os homens que procuraram falar de mim. Todos os ancestrais que procuraram e que acreditavam que verdadeiramente viria esse à Terra. Que viria, o Criador viria na Terra há algum tempo. Estes homens estão aqui dentro. A linhagem de pensamento deles. Oruha está aqui. Você que não tiveram o pleno conhecimento de tudo, é porque ainda não era tempo de ser revelado. Só seria revelado comigo. Essa porção comigo. Porque essa guerra seria para mim. Não seria para eles. Eu que venho pisar o lagar com meus próprios pés. Eu venho pisar o lagar com meus próprios pés. Aqui está as minhas duas oliveiras. Meus dois catsais, né? Meus dois memorial tá aqui, ó. Ah, não tem como sair. E aqui estão sustentados pelos meus braços. E pela raiz dos meus pés. Estão firmados aqui junto a ribeiros de água. É uma rocha. É uma rocha. Quantas dinamites você precisa para destruir essa rocha? Você destrói essas rochas que estão aí, ó. Em grandes covardias. Arrebentando com tudo. Mas isso é mistério que aconteça, gente. Isso é mistério. Isso eu não me assusto com isso, não. Mas aqui, ó, essa rocha aqui, vocês não conseguem destruir. Porque essa rocha tem água. E sem água ninguém pode sobreviver. E a água só sai daquela rocha. Água que não mata. Então aqui está. Meus dois catsais. Minhas duas testemunhas. Minhas duas oliveiras. Aqui. Aqui é o limite de tudo. Isso é o cosmos. Isso é o universo. Aqui. Tudo aqui.
Vamos fechar esses livros, porque há uma infinidade de livros que tem que ler, né? E esses livros tudo aqui eu tenho, tá? Eu tenho esses livros tudo. Eu recebi esses livros, né? Na minha carne, né? Uma biblioteca de livro insondável, um peso muito eloquente, que foi depositado no meu peito, na minha caixa torácica. Tuf! Eu vi. E foi dilatado os meus pés. Tuf! Abriu os meus pés e abriu meu corpo e colocou essa infinidade de livros que eu tenho dentro de mim. Né? Hoje não adianta você esconder nada de ninguém, você mentir. Tudo está claro hoje. O mentiroso, ele vai ser colocado assim, ó. Muito fácil. A mentirosa, hoje não adianta mentir. Hoje, antes que você pensa, já está gravado e selado. Esse é o novo reino. Muitos estão esperando aí um anti-messias. O que é isso? Que anti-messias? O que, senhor? Que anti-messias? Que ó, Rússia, senhor? Sou o verdadeiro Messias. Quem é ele, senhor? Quem é Satã, senhor? Isso já está no mundo há muito tempo. Você é o próprio anti-messias, você que não acredita em mim. Você é ele. Eu já não expliquei isso agora. É o homem, a mulher, as crianças, né? Até que está no ventre. Já nasce anti-messias, dependendo dos ensinos, dos dogmas que vai colocando nela. Então tira sua cabeça. E vai vir um governante aí, que vai, que é isso? Que governante? O que? Aqui o governo está na minha mão, só. Acabou. Acabou. Esses homens de terno e gravata aí, ó. Isso aí, eles têm que ouvir minha palavra. Eles têm que executar o que eu estou falando. Ou eu sou o rei das nações ou não sou, ué. Ou eu sou o criador dessa porra, tudo que está aqui, eu não sou. Vou falar assim para você entender. Ou não sou. Se eu não sou, eu sou mentiroso. E os mentirosos não herdaram o reino. E aí? A responsabilidade. A responsabilidade. Você acha que, por exemplo, eu sou professor. Eu sou professor. Aí eu chego e falo, eu sou professor. Eu sou professor, eu sou um pedagogo, eu sou orientador, eu sou um supervisor, eu sou um inspetor de escola, eu tenho a inspeção, eu tenho o curso de inspeção, o curso de direção de escola. Você é? Sou. Você formou em qual faculdade? Eu formei na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Você tem diploma? Eu falo assim, para que diploma? Tem diploma que é falsificado. Faz um levantamento na própria universidade e vê no ano tal, eu não estive lá e não formei, eu sentei lá 4 anos para obter conhecimento. Eu sou policial. Você é policial, é? Eu sou policial. É? Cadê sua carteira? Para que carteira? A minha palavra não basta, não. Qual que é a sua funcional? A minha inscrição na segurança pública de Minas Gerais é número tal. Termina com 7. Eu não vou falar a minha inscrição aqui não, porque é besteira, né? Eu posso falar, né? 547-8037. Esse aí é o meu MASP de entrada no setor de segurança pública. E se eu sou um mentiroso? Eu vou preso? Por falsa ideologia, falsa identidade, falsa informação? Você chega na presença do juiz e vai mentir? Como você vai mentir? Aqui está um juíza. Vai ficar mentindo na minha presença? Eu sou um técnico mecânico. Você é. Você formou onde? Formei no Cefet, Centro Federal de Tecnologia de Minas Gerais. Eu fiz 2 anos de eletrônica. No Cefet. Não formei, não. E eu fiz 2 anos de eletrotécnica. Cefet, se formou. Cadê documento? Quer documento? Vai lá. Vai lá no Cefet e vê lá. Se eu não estive lá, formado. Vai em tal empresa assim que eu trabalhei.
Agora, se você quiser documento, eu tenho também. Você quer? Mas hoje eles não aceitam documento mais. Eles estão tirando os documentos tudo palpável para usar de sabotagem com os outros, sabia? Porque esse aqui é arquivo. Os documentos palpáveis, eles não estão aceitando nem mais. Que a corrupção é generalizada nessa terra. Corrupção perversa. Vou dar um exemplo aqui econômico, a perversidade que é na terra. Você coloca uma pessoa que ganha até 5 mil, né? Até 5 mil, ele é livre do imposto de renda, né? Mas você ganha 5 mil e 1 centavo, ele cai na malha do governo. Olha que loucura, gente. Que lei que é essa? Que benefício o quê? Aí eles pulam o salário da pessoa para ganhar 5 mil e 1 centavo. 5 mil e 10 centavos, 10 reais, para ele entrar na malha. Que mentira é essa? Aí você tem que colocar uma média, você até 5 mil reais você está isento de imposto. Mas se você ganhar, o que exceder tem que ser proporcional. Por exemplo, você ganha 5 mil reais e 10 centavos. Você só vai pagar do que passou, só os 10 centavos. Você não vai pagar dos 5. Aí você tira da pessoa, do pobre, da mesma coisa. Isso é esperteza econômica, gente. O sistema econômico, isso é uma cabeça da besta. Você não sabe que a besta, ela tem 10 cabeças, gente. Ela tem 7 chifres. São 7 poderes. E a economia é um chifre. É um chifre, é um principado. Economia é um principado. Né? Religião é outro principado, é outro chifre. Isso tudo é chifre, é poder. A lei o Estado, né? É um principado. Aí vem organizações das nações, que são as cabeças, que são os outros príncipes, são os reis da terra, gente. É que governam. Mediante tudo esse imbróglio que existe, burocrático, mundial, para dominar. E eu vim para quê? Para limpar isso. Para pegar os 7 príncipes, os 7, os 7 fundamentos que sustentam os reinos e botar tudo para baixo, cortar os tornozelos deles tudo, e as cabeças, decepar as cabeças, comer o caiado, passar o facão, enrolar as 10 cabeças, as 10 nações, os 10 reis, que ainda, né, que pelos meus estudos, gente, vocês vão ver que já caíram 8 cabeças, tem 2 aí para cair, alguma coisa assim, 3, então, e vão cair agora com muita facilidade, tá? E os príncipes também, tudo está até decepado, os tornozelos deles, eles estão caindo tudo, não vai ficar um, gente. Colocar o mundo em liberdade, você vai ter liberdade, você vai ter liberdade. Gente, o mundo, ele tem mais de 90% que o mundo é desabitado, que a terra não é habitada, porque você não pode habitar. Eles te proíbem. Eles privatizaram a terra e colocaram as pessoas nos grandes centros urbanos para escravizar o homem. E quando eles tiram tudo que você tem ali, aquele mercado ali, aquele monopólio, chama grandes construções, chama heliocêntrico, né? Heliópolis. Esses são as cidades criadas por esse ídolo Hélio, que é o ídolo Sol. Esse mesmo ídolo está na escritura aí, gente. Aí eles colocam você ali, todo mundo ali, tipo as celas, tipo as cadeias, para te explorar. Para explorar você, tudo você pensar. E quando muito eles constroem edifícios que cabe mais de quase 1 milhão de pessoas, gente. A pessoa fica ali. Existem essas construções. Ali eles são cobrados deles para viver ali, gente. Olha que absurdo. Olha, confinaram o ser humano igual confinaram essas granjas, os gado confinados, os animais tudo confinado para ter excesso de lucro, gente.
E quando muito vem aquele montão de doença. Eles mesmo criam para abater um bocado de animais aí, para subir o preço das coisas. Quando eles veem que não tem saída, eles fazem isso. Eles são perversos, gente. E são muitos, não são poucos. São as regências desses principados. Que eu já falei, economia, as leis, a religião. Tudo isso é aparelho de Estado, que são os principados. Aí vem o quê? As nações, aí vem a governança dos reis, que executa sobre o povo os dogmas principais dos principados. Esses príncipes que vieram, gente, que eles falam que caíram, né? E que vieram com regências esquisitas, perversa. E eu venho aqui para tirar isso, para limpar. Vai doer? Eu penso que vai doer um pouco, mas é necessário limpar. Porque senão não estanca a ferida, não estanca o sangramento. Uma mulher tocou em mim, né? Nas minhas vestes. Eu falei assim, quem tocou em mim? Mas você, olha, Roxa, você é doidão mesmo, né? Eu sou doidão, eu sou loucão, né? Você que é sóbrio, né? Você que é sóbrio, eu sou louco, né? Mas quem tocou em mim? Ô, Maô, eu toquei em ti, tá. Obrigado, viu? Todo mundo é você. Me tocaste, mulher. Olha, eu dizia dentro de mim, se ao menos tocasse em ti, eu seria curada, estancada, o meu derramamento de sangue. Filha minha, a tua emunaú te salvou, pode apresentar aí ao sistema dogmatário da lei, dos tempos, pode entrar lá. Vai lá, você está livre, né? Você está livre, porque eles te arrancaram o seu sangue, né? Te contaminaram, te disseram que era impura, né, minha filha? Olha, Rocha, você é doidão? Sou doidão. E aí? Vocês vão acreditar em mim ou não vai? Vai continuar duvidando? Que duvide. Então tá. Aí foi assim, a história é essa. Então, aí é assim que está acontecendo. E essa pessoa tocou em mim, tá? Realmente aconteceu isso, né? Tudo acontece. Chegou e tocou, posso tocar em ti? Pode tocar. Eu não respondi, pode tocar. Eu vi que tocou e saiu vibrando. Saiu vibrando, porque foi curado, foi curado. Então é isso, vamos fechar esse livro, gente, porque é muito livro, né? Isso tem tudo meus escritos, né, gente? Tudo está catalogado, documentado, né? Tudo tá documentado, né? Aqui, né? Não existe aqui mentira, né? Não existe mentira, né? Aqui tem que ser verdade. Não adianta os meios de comunicação, o sistema de mídia, né? Os governos querer falar assim, olha, Rocha, você vê isso, você vê aquilo, você fuma, você bebe, fala assim, exatamente. Pode colocar na mídia aí. Satã pode colocar. Você já viu isso, pornografia? Pode colocar. Eu não minto. Satã sabe disso. Em 2016, ele me desafiou e perdeu. Eu falei assim, Satã, pode pegar aí os meus vídeos, meu corpo, colocar na mídia aí. O que é bonito é para ser mostrado. Ele saiu fora na hora. Quando eu disse, eu falei assim, você tá aí, né? Ele falou assim, ele me ameaçou, não comenta que eu tô na terra. Eu falei, você, aonde eu estiver, você vai ter que sair, Satã. 2016. Eu falei assim, o meu corpo é para ser mostrado, o que tem? Então, isso aí, é por isso que eu vim dessa forma, né? Porque o pecado não tem poder sobre mim. Né? O pecado não tem autoridade sobre mim, né? O pecado não tem. Então, ficou mais complicado, né? Para as impropriedades, né? Para os principados, né? A economia, né? A política, a religião, isso tudo aí é aparelho de Estado, né? Sistema de segurança pública, e agora também tem o sistema, né? O aparelho de Estado paralelo também, né? Que é o mundo do crime também. Tudo é a mesma coisa, tudo é príncipe, gente. Tudo é principado, tudo é dogma, né? Isso tudo é regência, né? Que eu ouvi tirar. Eles não podem me ameaçar com nada, porque eu sou muito aberto.
Sou muito sincero no que eu falo. E contra a verdade não tem barreira. Eu digo que não existe lei contra o Ohaviu, chamaram de amor, né? Não existe lei contra o Maor. Eu vim cumprir a lei. E eu vim colocar o fim nela. Então por isso que eu quebrei esse montão de dogma aí. Ô Yahushua, não vou punir você porque eu vi você comendo carne de porco. Tá? Eu já... Não tem importância. Isso aí, e eu já vim dessa forma para não ter como o mal me pegar. Eu já vim dessa forma. Porque o mal não me pega assim. E eu desafiei o mal dessa forma. Desafiei todos os dogmas, todos os principados, todas as potestades, as 10 cabeças e os 7 príncipes. E o 8º que faz tudo do outro. Do 7. Eles não têm argumento mais contra mim. Eu derrubei isso tudo. E com isso eu derrubei as comunidades humanas, a sociedade humana, a sociedade humana, os dogmas, os protocolos humanos, tudo. Não tem como. Eu vim com o pé no chão, descalço. E com pena na cabeça. Dizendo, eu sou deste mundo. Eu tenho o direito de executar as tarefas nesse mundo. Eu não sou intruso. Né? Agora, esse falso Messias aí é um intruso, né, gente? Eles criaram, né? Porque ele é um clone, né? Ele é um clone, eles clonaram ele, né? Ele não nasceu originário como eu nasci, né? Então, tem essa diferença que você tem que entender, né? Então, vamos lá. Continuar? Mais uma leitura? 1h07, né? Tá? Vamos esticar isso aí, deixa o pau torar. Deixa o pau torar. Você não vai... Não estou dizendo que balada é ruim, não, gente. É bom, eu gosto. Né? Só que quando eu fui expulso do baile, né? Eu fui expulso de um baile, né? Eu não fui mais, não. Em baile, não. Eu fui expulso de um baile, né? Mas depois ainda me recompus. Eu fui no festival de forró, lá nos Capixaba. Lá eles não me expulsaram, não. Dancei o tempo todo. Eles me respeitaram. Obrigado, tá? Lá em Dunas de Itaúnas, eu fui no bar do forró. Eu fui na padaria, dancei na rua, na praia. Ninguém, sem camisa, com meu manto. Dancei da minha maneira. Ninguém me proibiu. Abri meus braços. Ninguém me proibiu de ser o que eu sou. Meus elogios. A Dunas de Itaúnas, meus elogios para vocês, tá? Que continue assim, respeitando qualquer pessoa que chegar aí para divertir e para se alegrar, tá? Ano que vem, né, 2026, né, se eu tiver força, eu pretendo estar com vocês aí outra vez, né? E eu só peço que vocês não insira a ganância aí, porque a ganância destrói tudo, né? Ali na padaria é um lugar que a gente tem que elogiar, né, gente? Que todo mundo chega, né, dança com liberdade. Meus elogios. Eu dancei com liberdade lá, do meu jeito, ninguém me proibiu. Né? Ninguém, nenhum segurança me colocou para fora. Eu falei com a menina, ó, essa pulseira aqui eu não vou colocar não, tá? Me dá ela aqui. Eu vou colocar para entrar. Ela não falou nada. Eu coloquei para entrar, porque tem que colocar, né? E fiquei com ela depois, né? Mas ali eu já quebrei os dogmas, tudo, né? Mas lá dentro tava quem? Tava o Yahushua. Alguém me perguntar quem tu é? Como perguntar? Eu sou o Yahushua. Tá bom. Quer dizer, o Yahushua estava ali. O Criador participou do forró de 2025, né? 2025, no mês de julho, né? Começou 11 de julho do mês 7. Foi até o IAL 20, né? O dia 20, né? Eu estive ali. Fiquei na posada ali, sonho meu, né? Muito obrigado.
vocês me receberam, né? Tive meus amigos ali que me receberam também, né? Curiquial, Neguial, o meu Yahusha Molarim Rim, né? E os demais, né? O Gonçalo, né? Ele recebeu o meu nome de Yahusha Molarim Rim. É o meu guerreiro. Muito obrigado por tudo, né? Pelas mudas que vocês me deram, pela semente, né? Muito obrigado, tá? E que vocês aí sejam respeitados aí onde vocês estão, né? Que eu estive lá 2 vezes, foi em 2015, né? Eu estive lá. Quando eu passei uma fase muito difícil da minha vida, eu fui para lá, conheci lá, gostei, né? E voltei. E é um lugar assim, é que eu tive a minha liberdade, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu não esqueço. Aí no lugar que eu tive, estava assim, tá escrito: o forró daqui é tradição, e continue na tradição, né? Eu penso que o verdadeiro forró, gente, é zabumba, triângulo, um gaita, sanfona, né? O fole, sanfona, sanfoneiro, o zabumbeiro e o trianguista, né? Com os vocais. Isso aí é o essencial do forró, né? O essencial é isso aí, né? Isso aí é o essencial. Agora, eu posso fazer uma observação? É 2 forró ao lado, o buraco do tatu e o bar forró, eles não podem funcionar juntos, gente. Não pode, tem que ser um só. Quando tiver o forró no buraco do tatu, o bar do forró descansa. E quando tiver no bar do forró, o buraco do tatu descansa, porque isso dá. Eu vou dizer, né? Eu como criador do mundo e como músico, né? Eu sou o pior músico que existe na Terra. Não existe músico ruim, mas eu me coloco como o menos sem qualidade. E eu sou um compositor, um poeta, menos sem qualidade. Todos que cantam, tocam e escrevem estão acima de mim. Eu estou lá embaixo. Eu estou lá embaixo para observar o que pode ser melhorado. Então, não pode ter 2 sons, gente, simultaneamente ao mesmo tempo. É muita potência de som. Um funciona, o bar do forró, o buraco tatu está fechado. O buraco tatu funciona, o bar do forró está fechado. Todos têm direito, gente. Podem fazer um forró assim, né? Vocês pensam aí, os administradores, porque dá interferência sonora. Isso atrapalha o forró, atrapalha os músicos, cantores. Eu notei que tinha cantor, gente, que tinha músico, que ele não estava ouvindo o que ele estava cantando. E o músico precisa ouvir o que ele canta. Ele tem que ter um retorno. E muitos cantores não conseguiram entoar sua voz na afinação certa, no ritmo certo. Eu estava dançando, eu sei, porque a dança ela é mediante o som que você ouve. E fica difícil, é muita potência, muito junto uma com a outra. Então, eu vou deixar esse ressalvo aos administradores, né? Não. Se ano que vem vocês fizerem os 2 juntos, não tem importância. Eu vou da mesma forma. Eu podendo ir, eu vou. Se eu tiver condição de ir, eu vou. Né? Eu não vou aqui colocar nenhuma exigência forte para vocês. Eu estou dando um adentro, só uma opinião, né? Só uma opinião. Foi eu como observador e como músico bem ralé, né? E como escritor bem ralé. Eu estou lá embaixo. Eu sempre estarei lá no mais baixo, viu, gente? Eu sempre estarei para auxiliar, né? Os demais, né? Para suportar os que estão lá em cima, né? O sucesso de vocês é mediante a minha estadia aqui na Terra. Então, é que vocês observem isso aí, para melhorar, tá? É porque eu senti que verdadeiramente há um desconforto, há uma desarmonia nessas 2 potências ao mesmo tempo. Tá?
Então é isso, né? Vamos passar, né? Rola estudo, né? Vamos começar aqui? Vamos começar. Eu penso que eu vou passar para outro vídeo para não ficar tão pesado, pode? Passar para outro vídeo, né? 1h15, vamos para o outro, né? E a Rússia. Eu não vou nem descansar, não. Aqui não vai direto, tá?